Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, nossa aula de geografia. Então, peguem aí o livro de vocês de geografia, porque iremos fazer a nossa correção do último assunto estudado. Na nossa última aula, que foi realizada na quinta-feira, dia 16, falamos sobre as vistas de um espaço. Ó, página 89. A gente falou sobre o ponto de vista, né? Eu expliquei a vocês que era de acordo com o meu posicionamento diante do espaço, certo? Então, o local de onde vemos ou representamos um espaço se chama ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, podemos ter diferentes vistas de um espaço. As vistas de um espaço pode ser frontal, é quando o ponto de vista está na frente do espaço. Vertical é quando o ponto de vista está acima do espaço. Lateral é quando o ponto de vista está ao lado do espaço. E oblíqua é quando o ponto de vista está acima e ao lado do espaço. Então, a gente viu que eu posso ter, de acordo com o meu ponto de vista, essas 4 diferentes visões ou 4 diferentes vistas de um mesmo espaço, tá? O que vai mudar é o meu ponto de vista, onde eu estou localizada em relação ao espaço, certo? Pois bem, para exercitar esse assunto que fala sobre ponto de vista, eu deixei algumas atividades para vocês, tá? Foi da página 90 até a 94, se eu não estiver enganada. Na página 90, tinha apenas a atividade número 1 e dizia assim: marque os ambientes que apresentam o mesmo ponto de vista, tá? Temos aí 6 ambientes. Porém, nem todos apresentam o mesmo ponto de vista. Então, vamos lá. Eu tenho aí uma TV e um sofá, né? O ambiente aí é a sala. Esse ponto de vista aí é lateral, não é isso? Porque eu estou vendo o lado, ó, lateral. É quando o ponto de vista está ao lado do espaço. Esse do quarto, que tem a cama, provavelmente é o vertical. Aí eu tenho uma cômoda e um jarrinho, uma mesinha, né? Que é o frontal. Aí eu tenho uma cômoda com a luminária oblíqua. Tenho um outro quarto lateral e tenho a cozinha também lateral. Então, o que eu devo marcar aí, o que está com o mesmo ponto de vista, é a primeira imagem, onde tem o sofá, que é a imagem o cômodo é a sala. O último lá, o quarto e a cozinha, tá? Todos 3 estão com o mesmo ponto de vista, que é o ponto de vista lateral. Na página 91, também apenas uma atividade, que é a atividade 2. Temos aí 2 imagens. Frontal, uma cadeira com um cesto, o gato numa caminha, né? E o pratinho de comida do lado. Ele quer que você marque, que você ligue, né, as vistas do mesmo espaço. Muito simples, né? Onde eu vejo cadeira, na primeira e na última imagem, eu ligo para a imagem frontal aí. Onde eu vejo gatinho, eu ligo
para a imagem frontal do gatinho na almofada. Muito simples, gente. Na página 92, tem a atividade 3 e 4. Atividade 3. Circule os espaços que apresentam vista frontal. Então, presta atenção. Eu vi que alguns circularam apenas um espaço. Eu preciso circular os espaços que têm a mesma vista, a vista frontal. Então, no caso, eu tenho a casa, a poltrona, logo abaixo da janela. Ponto de vista frontal é aquele de frente para mim, né? Então, só tem essas duas. A terceira da primeira linha e a primeira da segunda linha. 4. Desenhe a vista frontal de sua casa. Você vai sair, né? E vai olhar para frente da sua casa e vai desenhar o que você vê, tá? O seu ponto de vista frontal, de frente para casa. 93. Atividade 5. Observe a vista vertical e marque o espaço correspondente. Aí em cima tem a vista de uma casa, ou de um espaço, né? Vertical, que é aquele de cima para baixo. E eu tenho aí 3 imagens. Um banco com uma árvore, uma casa e uma escola com telhado. Eu preciso marcar dessas 3 aí, a que corresponde à vista vertical. Tá? Então, a resposta é a última, porque é a escola, né? Tem aí o telhado e tem 2 árvores ao lado. Certo? Então, marcar a última imagem, que é da escola. 6. Desenhe a vista vertical de sua sala de aula. Então, antes vocês desenharam a frontal da casa. Agora é a vertical da sua sala de aula. Vertical é essa imagem que a gente vê de cima para baixo, tá? O que é que eu consigo ver olhando por cima? 7. Observe as diferentes vistas oblíquas de um mesmo espaço e faça na vista frontal a correspondência numerando cada ponto de vista. Então, eu tenho número 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que identificar, olhando para essa estante, para que eu tenha a vista 1. Eu preciso estar em que local? Aí, o livro marca que eu preciso estar no lado oposto da plantinha, tá? Então, número 1 no cantinho. 2, o outro lado. 3, embaixo do 2 e 4, embaixo do 1, certo? 8, observe os espaços e escreva em que tipo de vista cada um foi representado. Então, preste atenção, tá? Porque eu preciso ter ideia, eu preciso lembrar o que significa cada um dos pontos de vista, tá? Então, eu tenho aí 3 imagens. A primeira é a parte do telhado e o caminho da casa. Se eu consigo ver o telhado de cima para baixo, então eu tenho uma imagem vertical, uma vista vertical. No meio eu tenho uma árvore e uma girafa, é? É uma girafa, é isso? Eu tenho uma árvore e... É um banco, gente, meu Deus. É um banco de uma praça, eu pensando que era uma girafa. Então, eu tenho uma praça, né? Uma árvore, um banco e acho que uma lixeira, né? Então, para eu ter essa visão aí, esse ponto de vista, eu preciso estar ao lado dessa imagem. Então, essa imagem aí é uma lateral. Como eu consigo ver a casa de frente, né? Esse tipo de vista aí só pode ser frontal, tá? Então, a sequência da resposta ficou vertical, lateral, frontal, certo? Esse foi as vistas de um espaço, quer dizer, o meu ponto de vista em relação a algum outro espaço, né?
Dependendo de como eu esteja localizada, se eu estiver de frente, vai ser a visão frontal, aí tem a lateral, a vertical, tem a oblíqua. Cada um tem um tipo, tá certo? Cada um tem uma definição que não é difícil de se lembrar, né? Qual é a resposta, qual é o tipo de ponto de vista que eu estou ali em relação àquela imagem. Então, preste atenção nesse assunto, tá? Caso tenha ficado com alguma dúvida, me fala, porque é um dos nossos assuntos da atividade avaliativa, né? Pois bem, hoje vamos rever o nosso assunto, o Sol e a Lua. Vocês lembram que logo no começo da unidade a gente falou sobre esse assunto, né? Tá logo no comecinho do nosso livro. Aí a gente tem aquela página de apresentação, né? Logo no comecinho vem o Sol e a Lua, certo? Então, a gente só vai rever o assunto, tranquilo? O Sol. A gente já sabe, né, que a gente estudou em Ciências do Sistema Solar, tá aí a imagem, né, do nosso Sistema Solar, tem esse nome porque o Sol é a estrela principal, tá? É em torno do Sol que giram todos os outros planetas. O Sol é a estrela principal do Sistema Solar e a mais próxima da Terra. É ela que aquece o nosso planeta. A luz do Sol é muito importante para a nossa saúde. Os nossos ossos precisam de vitamina D para que fiquem fortes. E essa vitamina é ativada somente se estivermos expostos ao sol, tá? Não quer dizer que precise ficar exposto ao sol todo o tempo, não. Tem uma hora adequada para que eu possa pegar os raios solares sem prejudicar a minha pele, certo? Mas se ficarmos expostos ao sol por muito tempo, sem nenhuma proteção e em horário inadequado, podemos ter queimaduras, irritações nos olhos, entre outros problemas, como câncer de pele. Então, veja alguns cuidados que devemos ter para tomar banho de sol. Usar chapéu ou boné para proteger a cabeça. Beber bastante água para compensar a que perdeu, pois o calor do sol provoca perda de água no corpo, que é o suor, não é? Usar protetor solar. Usar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol. Tomar sol antes das 10 horas da manhã ou depois das 16. Então, se liga no horário, tá? Para não passar o dia todo no sol e depois tá todo ardido, né? Ou toda ardida porque pegou muito sol. E lembrando que isso pode prejudicar a pele, né? O sol é importante para a vida terrestre, pois fornece luz, calor e energia, além de ser responsável pela evaporação. Sem o calor solar, a água do nosso planeta congelaria. Imagina aí, se não tivéssemos sol, né? Nos dias de inverno, a gente já fica muito tempo com as luzes acesas, porque escurece muito rápido. Fora a questão dos aquecedores, né? Os lençóis fortes, grossos, né? Para que a gente consiga ficar aquecido. Quando a Terra gira em torno de si, a luz do Sol vai ocupando locais diferentes, vai iluminando as outras partes do planeta que estavam do outro lado. É por causa desse movimento que existem os dias e as noites. O local onde o Sol sempre nasce,
onde a Terra vai começar a ser iluminada, chamamos de nascente. Se ficarmos observando, veremos que a localização dessa luz vai se modificando. Mas, na verdade, não é a luz que se desloca, e sim o nosso planeta que está sempre girando em torno dele mesmo, né? Quando chega a tardinha, temos a impressão de que a Lua se esconde. Existe também uma localização certa em um mesmo lugar onde o Sol se põe, que chamamos de poente. Então vem a noite, né? Pois bem, onde o Sol nasce, nascente, onde o Sol se põe, poente. A Lua. A Lua, a gente já viu que ela não tem luz própria, né? A gente já estudou sobre a Lua e as fases lá no livro de ciências também. Mas reflete a luz do Sol de formas variadas, conforme a posição em que se encontra. Então, quer dizer que, como ela não tem a luz própria, ela vai refletir a luz do Sol. Aí vai mudar a imagem que a gente recebe aqui na Terra da Lua por causa do posicionamento do Sol, tá certo? Na Terra, né? Então, conforme a posição em que se encontra, essas variações são chamadas de fases. Tá? Então, a Lua é um satélite natural da Terra, tá certo? Não é uma estrela, não é um cometa, não é um planeta, é um satélite. Fases da Lua. Eu falei, né, que conforme a posição em que a Lua se encontra, refletindo a luz do Sol, ela vai ganhar as seguintes fases, né, que são chamadas de fases da Lua. Lua quarto crescente ou crescente, lua cheia, quarto minguante ou mais comum minguante e lua nova. Então, a lua crescente, apenas uma parte da lua está iluminada. E a parte iluminada está aumentando. Tá? Então, tá aí a imagem da lua, a lua crescente, né? Onde apenas uma parte da lua está iluminada. Lua cheia, nessa fase, a parte da lua iluminada está voltada para a Terra. Nessa fase, vemos a melhor imagem da lua. Lua minguante, apenas uma parte da lua está iluminada e a parte iluminada está diminuindo. Então, você pode observar que na crescente, a crescente é para um lado e a minguante é para outro, né? E a espessura também, né? Do que a gente vê, né? Uma é um pouquinho maior que a outra. Aí temos também a lua nova. Nessa fase, a lua não pode ser vista, pois a parte iluminada não está voltada para a Terra. Né? Aquele círculo, não é aquela grandona, tá? A grandona é a lua cheia, né? Nós vemos a lua quando ela está iluminada pelo sol e sua sombra se reflete na Terra. Aí, ó, fases da lua, tá aí o sol. Aí, de acordo com a iluminação, é como a gente vê na Terra, tá? Tem aí, ó, visão da Terra. Quando é lua nova, tá toda escura. A lua crescente tá um pouquinho mais, tá coberta a metade, né? Lua cheia toda iluminada. E a minguante também como a crescente. Apenas uma parte da lua está iluminada. A gente falou, né, que a gente vai poder ver a lua de acordo com a sombra, de acordo com a luminosidade do sol, não é isso? A gente falou que o sol, a lua vai refletir a luz do sol. Ela não tem luz própria, tá, gente? Como ela é um satélite natural da Terra,
ela vai refletir a luz do sol. Ou seja, no final da tarde e à noite, né, aí a Lua se movimenta ao redor da Terra. Com esse movimento, a cada 7 dias, você pode começar a observar aí. Olhou hoje, ou então dá uma olhada no calendário quando foi que mudou, tá? A Lua. Aí você começa a observar quantos dias. Passa uma semana, 7 dias, né? Com aquela fase. Depois ela troca, tá? A cada 7 dias observamos uma imagem diferente. Isso porque a cada 7 dias a Lua muda de fase. Então, se você quiser fazer esse teste aí em casa, dá uma olhada, tá? Para saber qual o tipo de lua. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu calendário. Estamos hoje 21, né? 23. 23, quinta-feira. Estamos na lua cheia desde o dia 20, tá? Então, se você for observar hoje a lua, você vai ver que ela está super cheia, né? Tá grande, aquele amarelo bem lindo. E quem tem a oportunidade de ir à praia, né? Aí a vista é muito mais bonita, tá? Então, desde o dia 20 ela tá cheia. Quando for daqui a 7 dias, ela vai trocar a fase, tá? Ela vai para a fase minguante. Então, você pode observar aí. Hoje são 23, né? Já tem 3 dias que ela mudou de fase. Ainda tem alguns aí pela frente para que a gente observe aí a lua. Então, com um tempinho, você dá uma olhada e vê se realmente é a lua cheia. E melhor, observa os 7 dias e vê a mudança que vai acontecer com ela, né? O melhor ainda é presenciar essa mudança. Então, para exercitar o assunto, o Sol e a Lua, eu deixo para vocês a atividade no caderno, tá? Caderno de Geografia. Faz o cabeçalhozinho completo, coloca data, o teu nome, diz se é segundo ano da manhã ou da tarde. E a atividade é o seguinte. 1. Complete as frases com as palavras do quadro. Temos aí no quadro astros, universo, planeta, satélite, estrela. E temos algumas frases. Letra A. Os astros e o espaço, onde eles estão, formam o quê? Aí, astro, universo, planeta, satélite ou estrela. B. O Sol é uma. C. A Lua é um. D. A Terra é um. A Lua, o Sol e a Terra são. Para não se confundir, quando for responder, passa um tracinho, tá, na palavra. Vocês vão copiar lá no caderno, não é isso? Não precisa fazer o desenho, tá? Só se quiser. Senão, não é necessário. Atividade 2, esqueci de botar o número 2 aí, tá? Mais 2. Quais as fases da Lua? Muito, muito fácil. Dá uma olhada aí, ou então pesquisa no livro, né? Mas eu acredito que vocês vão lembrar qual o nome das fases da Lua, né? Lembrando que são 4, tá? São 4 fases. Pois bem, essa é a nossa atividade que vocês vão realizar no caderno de geografia, né? É a nossa atividade da aula de hoje, 23 de setembro de 2021. Vocês copiem lá no caderno de vocês, respondam e mandem para mim a foto com a resposta. Tá certo? Muito bem. Estamos terminando a nossa aula de hoje, aula de geografia, quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Espero que vocês realizem as atividades direitinho, tá? Caprichem na letra, que é muito importante para que eu possa entender a resposta de vocês.
E surgindo alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Que eu respondo. Então, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.